Sempre que a gente fala de estatística, não demora muito para vir alguém perguntar: e aí, será que a estatística pode me ajudar a acertar os números da Mega Sena? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Meu nome é Bruno Pasquini e hoje eu vou responder essas perguntas fazendo uma simulação ao vivo no R, uma das ferramentas que a gente usa em Data Science. Eu quero te convidar, se você já não é inscrito, a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Aqui a gente tem postado dicas de estatística, de Power BI, de R, de Excel, de Python e de Machine Learning também. Vem comigo, vamos lá. Pronto, tá aqui. Se você não conhecia, esse é o R, é um dos softwares que a gente usa. Ele tem algumas diferenças para o Python, tem vantagens, tem desvantagens. Aqui não é o ponto, não é esse. Eu vou entrar aqui e vou começar a rodar o quê? Essas simulações da Mega Sena. Vamos lá? Então, eu tenho que os meus números, é um vetor que eu estou criando aqui, eu vou exibi-lo e tá lá. 1, 2, 3, 4, 5 até 60, que são os números que eu posso apostar na Mega Sena. Propriedades desses números, propriedades estatísticas deles, a gente vai medir aqui. E eu tenho que a média dos números possíveis de sorteio, ou seja, a média de todos esses números é 30,5. Um resultado importante para a gente mais para frente, tá? E a gente calcula o desvio padrão. Você vê que ele é 18,46 alguma coisa ali. E que o quadrado dele é a variância, 305. Vamos logo para as simulações. Eu quero só mostrar para você antes um histograma que mostra aqui como é que esses números estão. Como eu mostrei um número, um valor de cada um, de 1 a 60, você vê que esse histograma ele é uniforme. O topo dele é todo retinho. Mas vamos, por hora, deixa a teoria estatística. Vamos fazer um sorteio. O que eu faço? Eu sorteio 6 números desse conjunto de 1 a 60, sem reposição. Ou seja, uma vez que eu sorteei um número, eu não posso sorteá-lo de novo. Então, no caso ali, e gente, eu estou rodando isso ao vivo, tá? 2, 8, 18, 26, 32 e 35. Esses seriam os números de um possível jogo da Mega Sena. O que eu vou fazer? Eu vou simular, eu vou replicar, que é essa próxima linha aí, amostras de 6 números sem reposição daquele grupo de 1 a 60. Então eu tenho uma outra jogada, agora eu vou fazer 10 jogadas, agora eu vou rodar 100 jogadas, rodar eu falo simular, né? 1000 jogadas, e eu não vou ficar mostrando, porque senão é um monte de números só, enfim. 10.000 jogadas, 100.000 jogadas, e eu vou simular 1 milhão de jogadas na Mega Sena. O que eu quero mostrar com isso? Nós vamos olhar a distribuição de tantas vezes tantos jogos que a gente vai fazendo. Eu quero mostrar para você exatamente aquela pergunta lá. Será que é fácil saber os números quentes da Mega Sena? Para isso, eu vou usar o histograma, aquele mesmo que eu usei. Então, daquela primeira ou da segunda vez que eu simulei uma jogada, eu tenho essa distribuição aí, números de 0 a 20 e números de 30 a 40. Mas uma jogada só não quer dizer muita coisa. Vamos ver como é que fica esse histograma quando tem 10 jogos. Aí, está se distribuindo assim. Mas vamos aumentar, a gente tem muito mais. 100 jogos. O que você percebe à medida que eu vou aumentando? 1000 jogos. Dá para perceber ali a base ficando uniforme? 100.000 jogos rodados. Você percebe que o topo do gráfico ali está ficando todo igual. Porque isso, aliás, esse foi os 100.000 jogos. Eu tenho uma distribuição que é uniforme. Não tem como a gente saber quais são os números quentes da Mega Sena, porque você olha para esse gráfico, você vê que ele é uniforme, não tem números que têm mais chance de sair. E até mesmo as diferenças que vêm ali são flutuações das minhas simulações. Infelizmente, não dá para a estatística ajudar a saber quais são os números quentes. Até porque, se fosse possível, alguém já estava ganhando toda vez por causa disso. Mas tudo bem, vamos parar um pouquinho. Eu quero aqui entrar e falar um pouco sobre o teorema central do limite. Um resultado que ele é super útil para a gente fazer data science. Eu vou colocar aqui, mudar a minha tela um pouquinho. Pronto. Vamos falar sobre o teorema central do limite. Ele, como eu falei, resultado super importante. Pode resolver este exemplo aí que está na tela. Imagina que alguém fez um estudo clínico, queria saber a redução média de um remédio de pressão
na população brasileira. E para isso eles fizeram uma amostra, conseguiram 400 voluntários aí para aplicar o remédio, mediu a pressão antes, mediu a pressão depois e obtiveram esse resultado, uma média de redução de 10 milímetros de mercúrio na pressão sanguínea, com desvio padrão de redução de 3 milímetros de mercúrio. Como é que você responde essa pergunta com esses dados? Complicado? Parece, mas não é não. Vamos falar um pouquinho do teorema do limite central. E às vezes a gente chama de teorema central do limite. Eu acho que a forma certa é teorema do limite central, mas a gente não precisa discutir por isso. O teorema do limite central, ele descrito, ele fala exatamente isso que está aí na sua tela. A soma de n variáveis que sejam aleatórias e independentes, ela pode ser aproximada por uma distribuição normal. Distribuição normal, já falei sobre ela aqui em outros vídeos do canal. Acessa lá e você pode saber mais. Distribuição normal de probabilidade. E o mais legal, isso independe da distribuição particular dessas n variáveis aleatórias. Nessa altura você fala, ok, Bruno, explica melhor, porque isso aí, né? Imagina que você vai fazer coleta de dados e você tem amostras que são independentes, uma não está... O sorteio de uma coisa não está ligado ao sorteio que você faz em outra amostra, outra pessoa, enfim. Mas e aí você consegue aproximar a soma dessas variáveis pela distribuição normal. Isso é super útil porque a gente conhece muito bem as propriedades da distribuição normal. Isso permite que a gente faça uma série de cálculos, inclusive teste de hipóteses. Vamos ver um pouquinho mais? Calma, gente, eu vou explicar. Tem uma equação aqui no meio, né? Mas deixa eu trazer meu mouse aqui. E aí, seguindo aquela formulação que eu estava falando antes, se a gente tiver n variáveis aleatórias que sejam independentes, elas têm que ser aleatórias, ou seja, eu não escolhi, eu sorteei o que eu podia sortear, ou eu não preferi umas às outras, eu simplesmente fui lá e colhi o dado que eu queria colher, né? E cada uma delas tem um valor esperado, a média, a gente chama com a letra grega μ, já falei disso também em outros vídeos no canal, e variância, sigma 2. Desde que a média e a variância sejam finitos, se a gente definir esta variável aleatória, então vamos lá, vamos entender o que é isso aqui. Essa variável, ela é a operação matemática de eu fazer a soma, isso aqui é um somatório, lembra? Das variáveis x e, menos a soma das médias, as médias μi, tudo isso dividido pela raiz quadrada do que? Da soma das variâncias. Soma dos sigma i ao quadrado. Se eu definir esta variável z, seguindo esta conta aqui, o que o teorema me garante é que essa variável z ela vai possuir o valor esperado, a média, igual a zero. E ela vai ter que a variância ela vai ser igual a 1. Quando que isso vai acontecer? À medida que o n cresce. E se ele tender ao infinito, uma formulação matemática aqui por trás, né? Eu tenho que essa variável aleatória z, ela vai ter uma distribuição normal, com parâmetros média zero e variância igual a 1. Nossa, parece complicado. Vamos lá, a gente vai chegar lá. O importante é saber que você pode ter variáveis independentes, elas não precisam ter a mesma distribuição entre si, podem ser distribuições diferentes. Se eu tiver a média de cada uma e o desvio padrão de cada uma, eu consigo chegar pela soma delas numa variável com distribuição normal. E a normal 0,1, ela está toda tabelada, a gente consegue calcular intervalos, é muito tranquilo de trabalhar com ela. Vamos ver um pouco mais dela? Um caso prático que eu quero mostrar é quando essas variáveis x1, x2, xn, elas são independentes, aleatórias, como eu tinha falado antes, mas elas são identicamente distribuídas. Por exemplo, quando eu estou medindo uma mesma coisa. O teorema, ele até funciona se eu estiver somando banana com laranja. Ele é tão poderoso que ele funciona nesse caso. Mas aqui, eu vou pegar o caso particular de estar medindo uma mesma coisa. Tá? Ou seja, ela está identicamente distribuída. Que nem o caso do remédio lá que eu citei. Quero saber a redução média da pressão que o remédio me dá. Para isso eu colhi uma amostra e que eu medi essa mesma coisa para todos os 400 pacientes. Se eu tiver aqui que o valor esperado é a letra μ, não é mais μi. Por quê? Porque todas elas são iguais a μ. E a variância é sigma 2,
a mesma variância para todo mundo, desde que média e variância sejam finitos, eu vou de novo agora reescrever aquela variável z dada pela expressão. Na prática, aqui eu só estou me valendo do fato das variáveis terem a mesma distribuição. Eu reescrevi aquela equação lá, deixei ela mais simples, e o teorema me garante que essa variável aleatória z possui o valor esperado igual a 0 e a variância igual a 1. Quando isso, à medida que o tamanho da sua amostra cresce. E quando ele tende ao infinito, essa variável z ela tem distribuição normal 0, 1. Aqui ainda estou falando da soma, mas uma das variáveis mais importantes que dependem da soma é a média, que eu estou chamando aqui de um caso mais prático. Mais prático porque a média é o que eu tenho interesse em saber. Lembra da pergunta lá? Sobre redução média da pressão arterial? Então, basicamente aqui eu estou repetindo o enunciado, mas eu estou dizendo o seguinte. Eu vou definir o x como sendo a soma, isso eu já tinha feito, mas eu vou lembrar que a soma das variáveis aleatórias, que tenham a mesma distribuição, ela é igual a n vezes a minha média. O que é esse x barra? É a média amostral. Lembra que a média era a soma de todos os valores dividido por n? Se eu passo esse n multiplicando aqui, eu tenho que o n vezes a minha média amostral é igual à soma de todos os valores. Tá? E aí eu vou definir a variável aleatória z, como eu tenho que esse x, que estava no slide anterior, é igual a n vezes o x barra, que é a minha média amostral. Se eu operar aqui, depois você pode pausar o vídeo e conferir a conta, você vai ver que eu chego nessa expressão, o z como sendo igual a x barra, menos a média mi, que é a média de cada uma das variáveis, dividido por quem? Por sigma sobre, dessa vez é sobre, não é multiplicando, a raiz quadrada de n. Sigma sobre a raiz quadrada de n é a variância da distribuição da média amostral. Então, eu me vali da equivalência, eu mudei aqui o termo, não mudei a conta. Volta lá no slide anterior e você vai ver que a conta é basicamente, estou expressando a mesma coisa aqui. A média amostral, ela também tem a esperança, o valor médio dela é o valor médio da população, o mi. E a variância dela é o sigma 2, que é a variância da população, dividido por n. Essa variável aleatória dela possui o valor esperado igual a 0. A variância dela também é 1. À medida que o n tende ao infinito, isso converge para esses valores, é importante que se diga. E a minha variável z, ela distribui normal 0, 1. E a essa altura eu quero voltar lá para o R. Por quê? Porque a gente vai... Pronto, estou de volta aqui. Vou limpar a tela. Eu vou pegar este resultado que acabei de apagar aí, que é uma distribuição completamente uniforme, e eu vou mostrar para vocês como é que a soma e a média dessa distribuição uniforme, como elas convergem para a distribuição normal. Então aqui eu vou fazer o que eu tinha feito anterior, só que ao invés de fazer a jogada na Mega Sena, 6 números, eu vou fazer a soma desses 6 números. Quantas vezes? Uma vez, 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, 10.000 vezes, 100.000 vezes, 1.000.000 de vezes. Então, repetindo, eu estou tirando 6 números lá, como se fosse um jogo da Mega Sena, e eu estou fazendo a soma deles. Eu quero saber sempre a soma vezes 1, 10, 100, até 1.000.000. Bom? Então, eu tenho o resultado aqui. O que eu espero, de acordo com o teorema central do limite, ou do limite central? O que eu espero aqui é que a minha média ela vá convergir para a minha média populacional. Lembra que eu tinha calculado que a média era igual a 30,5? Vamos ver isso? De um jogo só, aliás, aqui é a média da soma. Então eu espero que isso dê igual a 6 vezes 30,5. Que vai dar 183. A média de uma única jogada deu 232, bem longe do 183. Mas vamos ver, a média de 10 jogadas, 209, está longe ainda, mas você vê que está aproximando. A média de 100 jogadas, 193, opa, já estou mais perto. A média de 1.000 jogadas, 180,9, passou agora para baixo, mas cada vez mais perto dos 183. A média de 10.000 jogadas, olha lá, 183,9.
10,51. A média de 100 mil jogadas, 183,13. Você percebe como ele está convergindo para essa média teórica à medida que o meu tamanho de amostra aumenta? Mesma coisa aqui. Depois de 1 milhão de simulações de jogos que eu somei os números, eu estou convergindo para o valor teórico de 183. E olha lá quanto deu. 183,07. Eu estou a menos de 0,1 de um valor de 183. Graficamente, como é que isso funciona? Histograma de um jogo só não diz muita coisa. De 10 jogos, também não diz muita coisa. Mas à medida que eu vou a partir de 100 jogos, o que esse histograma está começando a aparecer? O histograma de uma distribuição normal. Então lembra que eu parti de uma distribuição uniforme, uma distribuição que ela não é assim que tem a massa está no centro, mas eu depois de gerar, no caso aqui, 1 milhão de jogos, você vê que a curva assume aquela cara da distribuição normal. E eu estava falando lá no slide que isso vale também para as derivações da soma, e uma delas é a média. Então nós vamos repetir esse exercício aqui, agora com a média. Eu vou tirar de novo 1, 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão de replicações do quê? Eu tiro 6 números do jogo da Mega Sena e eu calculo a média deles. E essa média, o que eu espero que aconteça? Eu espero que essa média ela converja para a minha média populacional. Essa sim, que eu tinha calculado em 30,5. Você vai ver exatamente esse resultado. À medida em que eu gero mais números, eu tenho que convergir de 30,5. Vamos ver se acontece? Um jogo só, 32. 10 jogos, 30,7. 100 jogos, 30,44. 1000 jogos, 30,52. Você percebe como é que está convergindo para o 30,5? 10 mil jogos, 30,509. 100 mil jogos, 5,06. 1 milhão de jogos, 30,502. Eu até podia continuar fazendo mais, mas aí ele começa a ficar um processamento mais pesado, não queria ter que ficar esperando aqui no vídeo. Vamos olhar isso graficamente. A média de um jogo é só um número. A média de 10 jogos também não diz muita coisa. A média de 100 jogos já começa a assumir aquela carinha da distribuição normal. Vai aparecer mais quando eu colocar 1000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Olha só, uma distribuição normal perfeitinha e centrada ali em torno do 30,502 no caso. Legal esse resultado, né? Mas afinal, como é que a gente volta e resolve a pergunta lá? Vou mostrar para você. Então, eu tinha aqui que o estudo queria saber a redução média da pressão arterial de medicamentos na população brasileira. Ele tinha me dado essa informação que eles amostraram 400 pacientes, onde se mediu a redução da pressão arterial em milímetros de mercúrio. A redução média foi de 10 milímetros de mercúrio e o desvio padrão na redução de 3 milímetros de mercúrio. Eu não sou médico, eu não sei se é muito ou pouco, mas essa foi a redução média e o desvio padrão de redução. Agora vamos lá. Pelo teorema do limite central, o que a gente sabe aqui é que a distribuição amostral da média ela segue uma distribuição normal. Então eu sei que esse cálculo da média aqui, ele segue uma distribuição normal. E aí com as propriedades da distribuição normal, eu posso calcular um intervalo de confiança. Aliás, aqui eu calculo 2. Eu queria saber, com 95% de confiança, qual era o intervalo que eu tinha dessa média. Então, eu expresso a média, menos 2 vezes o desvio padrão dividido pela raiz de n. A raiz de n aqui é 400, né? A raiz de 400 é 20. Então, isso aqui delimita o meu intervalo de confiança de 95%. Talvez aqui, sim, eu esteja indo um pouco mais avançado. Mas se você conhecer os cursos da comunidade DS, vai poder entender direitinho o que a gente está falando aqui. Mas só para a gente terminar, eu queria também conseguir um intervalo, mesmo que fosse um pouco maior, que me desse uma confiança maior. Pelas propriedades da distribuição normal, isso é bem fácil de calcular. E está aqui, 3 vezes essa variância da minha... Aliás, o desvio padrão
da minha média amostral. Aí quando você faz essas contas, eu consigo dizer que com 95% de confiança, a redução média da pressão arterial ele fica entre 9,7 e 10,30 milímetros de mercúrio. Aqui um pouquinho cortado pela minha foto, né, pelo meu vídeo. Com 99% de confiança, a redução média da pressão fica entre 9,55 e 10,45. O que é muito legal nisso é o seguinte: eles tiveram o trabalho de amostrar 400 pessoas. Não é pouca coisa. Mas, com essa amostra, eles conseguem estimar quanto que esse medicamento teria de redução na população inteira. Imagina se a gente fosse pegar e medir isso em toda a população. É impossível de fazer isso. Uma amostra de 400 pessoas, que é uma amostra grande até, e com o teorema central do limite, a gente consegue determinar qual que é o intervalo de redução da pressão. A gente consegue resolver esse estudo simplesmente conhecendo a teoria. Pois bem, esse vídeo voltou a ser um pouco mais prático no começo, teórico no final, mas eu quero te agradecer por ter ficado comigo até o fim aqui. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, até para o YouTube impulsionar esse conteúdo para mais pessoas. Te agradeço e te vejo no próximo vídeo. Até lá!